Oi, gurias, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre paz, sobre promover a paz, certo? Às vezes, para uma situação que às vezes não tá muito legal, não se tornar um grande problema ou não piorar de vez, a gente precisa retroceder um pouquinho. Às vezes, gurias, retroceder é ganhar. O meu pai fala bastante isso. Às vezes, retroceder faz a gente avançar. A gente tem que entender, gurias, que a vida, vencer na vida, ir pra frente, pensa assim, uma vida próspera, uma vida com sucesso. Ir pra frente, crescer, nem sempre o movimento, ele é aquele movimento que a gente imagina ser o movimento ideal, que é vencer sempre, estar no lucro sempre, sabe? Às vezes perder faz parte para vencer. Existem situações na vida que surgem que às vezes vão pensar assim, uma discussão. Você tá no meio de uma discussão, às vezes colocam o teu nome na discussão, às vezes citam você naquela discussão, e às vezes aquela discussão tá tomando uma proporção, a fofoca às vezes tá tomando uma proporção, a briga, o bafafá, que vai ser muito pior, ela vai se alastrar, ela vai aumentar de tamanho, de proporção, se você colocar lenha na fogueira. E às vezes colocar lenha na fogueira não é só necessariamente daquele jeito que a gente já imagina que é isso aí, né? Entrar pra dentro da briga e continuar a discussão. Às vezes você precisa perder um pouquinho. Às vezes você tem que descer um degrau para que você consiga contribuir para a paz daquele ambiente, para a paz naquela situação. Eu sei que é difícil. Existe dentro de nós uma ânsia, um desejo absurdo por querer que as coisas sejam justas, embora nós, às vezes, falhamos muito nisso. Às vezes a gente é injusto com as pessoas, às vezes a gente é conivente com a injustiça, mas existe dentro da gente que é um resquício da eternidade dentro de nós, de querer que as coisas sejam justas. Alguns é um pouco mais aflorado, outros menos. Eu vejo que tem algumas pessoas que têm uma tendência a mais dessa parte ser muito aflorada, que são as pessoas mais rígidas, mais regradas, pessoas que amam regras, que são mais metódicas, né? Não preciso nem dizer que os melancólicos e os coléricos têm isso muito mais aflorado. Então é muito difícil sair perdendo quando você sabe que você está certo. É muito difícil dar o pé para trás, retroceder um pouquinho para que você não colabore para uma discussão maior, para o agravamento da situação. Quando você, na tua cabeça, tá certo, tá cristalino, que você tá certo, que é o que você tá do lado certo da conversa, da disputa, que você tá do lado certo, né, do grupo que pensa de um jeito que você julga ser o jeito certo de pensar, né, o argumento certo a defender, é muito difícil retroceder e ver as pessoas que pensam diferente, ver as pessoas que estão caluniando, ver as pessoas que estão criando problemas sair com a vitória, aparentemente. Mas existe algo que ecoa na eternidade e que tem muito valor para Deus, são as pessoas que buscam a paz, que lutam e promovem a paz. Porque uma coisa é você fazer escolhas certas, sabe? Viver de forma reta, justa. Mas existe um plus, que é quando você, além de fazer aquilo que é bom, aquilo que é reto diante dos olhos do Senhor, aquilo que é justo, é quando você promove, é quando você luta pela paz. E isso é uma parte muito difícil. Eu diria que é mais fácil você fazer o que é bom do que você lutar pela paz. Porque a expressão já diz, né? Lutar é quando você tá num contexto que não é favorável. É quando parece que vai contra, sabe? Vai contra aquilo que tu luta diariamente. Eu não tô falando aqui, gurias, de defender o evangelho, por exemplo. De a gente defender essa doutrina da palavra de Deus, da gente defender os princípios da palavra de Deus. Eu tô falando aqui de discussões e brigas que tem a ver com nós mesmos. A palavra de Deus diz que a gente deve de promover a paz. A carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 19, diz assim, ó:
Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Quando eu tô falando aqui sobre promover a paz, eu não estou dizendo sobre defender a palavra de Deus, sobre defender o nome de Cristo, sobre lutar e, se preciso for, dar a nossa vida pelo Evangelho. Eu não tô falando disso, eu tô falando sobre discussões que muitas vezes tem sim um sentido, tem sim uma razão plausível e boa para defesa, né? Às vezes é dinheiro que nos pertence, são causas que nos pertencem, mas às vezes a gente perde dinheiro não porque a gente não era nosso direito, mas porque a gente não quer contribuir para uma discussão, uma briga que, convenhamos, gurias, sabe? Hoje eu tava conversando com o Gleice, se preciso for perder dinheiro para que a gente não cause uma situação que vai trazer talvez até escândalo, sabe? A gente perde dinheiro. É duro, mas a gente precisa entender que os olhos de Deus nos acompanham, que Deus tudo vê, que Deus se importa e Ele é ciente dessas situações. Eu convido vocês, gurias, a olharmos de forma mais minuciosa, sabe? As causas pelas quais a gente tem gastado nossa energia. São coisas que valem a pena? Tem a ver com a honra de Cristo? Tem a ver com o Evangelho? Ou são vaidades nossas? Ou são discussões, brigas? Que na verdade, se nós perdermos, tá tudo bem. Olhando pela ótica de Deus, tá tudo bem. Ah, mas eu defendo isso, porque isso que eu tô falando é uma coisa que é importante. Nem tudo que é importante vale a paz. E isso, gurias, é uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla aqui em casa com o João, porque eu também falo isso pra mim. A gente precisa promover a paz. Às vezes eu vejo as crianças brigando aqui, o João e a Helena, e eles estão brigando por causa de um brinquedo. Aí eu costumo dizer, né, esse brinquedo aqui não vale a nossa paz. Joãozinho, Helena, lutem pela paz, promovam a paz entre vocês. Eles são crianças hoje, mas tu já imagina o impacto que isso pode gerar no futuro, quando eles forem adolescentes, adultos, essa verdade estar presente no coração deles. Promovam a paz. Isto aqui, esta coisa, esta situação, esta discussão, ela não vale a paz. Ela está muito aquém da paz. Então a vida, gurias, não é regido por esse senso de justiça vazio de Deus, sabe? Quando a gente olha para a vida, a gente tenta às vezes travar nossas lutas com o argumento da justiça. Isso é justo. O Joãozinho adora falar isso, sabe? Mãe, isso não é justo, mãe. Mãe, isso não é justo. Quando às vezes a gente dá um tranco nele. Por quê? Porque a criança tá olhando a situação pela ótica dela. Ela quer ser beneficiada. Ela quer. Às vezes não tá beneficiando o outro. Às vezes não é adequado. Mesmo que você esteja certo, às vezes é melhor ceder para deixar o outro passar na frente. Às vezes você tem que ceder e deixar o outro ganhar. Às vezes você tem que ceder e deixar o outro sair no lucro, para que você não crie um ambiente de disputa, para que você não colabore para um ambiente pesado. Esse senso, guria, de justiça sem Deus, ele desagrada a Deus. Então a gente não pode viver enganada achando que estamos lutando porque é meu direito. Eu vejo isso muito na fala de algumas pessoas, sabe? Tipo, eu vou falar porque agora é a minha vez. E é isso, e é isso, e é isso. E às vezes o teor da conversa, e do argumento, da defesa, ela é plausível, ela é correta. Mas a forma como isso está sendo feita, ela tá errado. Vale a pena sair no lucro e ter os direitos atendidos quando você colaborou para uma situação que extrapolou às vezes ou estragou pessoas. Às vezes a gente estraga as pessoas, a gente rompe relacionamentos porque a gente luta até o fim para ter aquilo que é nosso. Isso acontece quando os pais morrem, os filhos brigam para ter as coisas que os pais deixaram. É justo que cada filho fique com uma parte? É justo. É legal? É legal.
Mas vale o rompimento das relações familiares? Vale ficar bicudo a vida inteira com o teu irmão? Ficar estragado com o teu irmão? Ou com os teus irmãos? Porque às vezes os teus irmãos não têm sabedoria também para lidar numa situação dessa? Porque às vezes tem um irmão que é materialista? Porque às vezes as pessoas não pensam como você, não conseguem ter o bom senso? Vale a pena brigar com unhas e dentes por algo que não tem um valor eterno? Que não é algo pelo qual Deus lutaria? É esse tipo de coisa que não vale a briga. É esse tipo de coisa que é melhor sair perdendo, gurias. Pensem com carinho, todas nós já passamos ou passaremos, se não estamos vivendo no momento, uma situação em que você vai ser obrigada a escolher viver em paz, promover a paz naquela situação ou lutar para que você ganhe o destaque, o reconhecimento, a recompensa merecida, que talvez é seu direito, só que para conquistar esse seu direito, essa sua recompensa, você vai quebrar os pratos com muita gente. E eu vou ser bem sincera, a Bíblia não dá respaldo para esse tipo de conquista. Esses seus direitos que você precisa quebrar prato e quebrar pau com todo mundo, não é bíblico. Se for para defender o evangelho, tudo bem. Se for para defender o evangelho, às vezes a gente precisa perder pai e mãe, deixar a nossa família e às vezes perder o carinho de muitas pessoas. A Bíblia diz: procurem sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. As divisões, as contendas, as brigas, essa luta por justiça e por direitos está fazendo vocês não se edificarem, está fazendo vocês romperem relacionamentos, afeta a fé de vocês, afeta o amor entre vocês. Justamente o contrário do que Deus diz, do que a palavra de Deus diz, que é o nosso dever amar uns aos outros. Não é fácil isso, é muito doloroso quando a gente se sente no prejuízo. Mas Deus que vê todas as coisas e nós vivemos para a glória dele, não vamos esquecer isso, não é para agradar homens e não é para nossas próprias vaidades e para nós mesmos. Deus vê as nossas lutas, Deus vê o nosso sofrimento. E a gente não pode menosprezar as recompensas de Deus. A gente não pode nos iludir achando que vamos ter recompensas aqui e é só aqui. Se nós não tivermos o reconhecimento e a recompensa, os nossos direitos sendo válidos aqui, receberemos a recompensa devida na eternidade. Muitas ainda nós vamos receber aqui na terra, Deus vai nos conceder aqui enquanto vivermos aqui. Mas as que não recebermos aqui, nós iremos receber no céu, na eternidade. Marca lá na tua Bíblia, escreve lá na tua agenda. Romanos 14 e 19. Vamos procurar a paz, vamos procurar edificar as pessoas. Certo, gurias? Um beijo pra vocês. Deus abençoe a vida de vocês e